tarde, gente. Então, hoje é dia 20 de setembro. Eu tô aqui para falar dessa semana, do dia 21 ao dia 27. Então, assim, gente, essa semana é uma semana um pouco mais tensa do que a semana passada. A gente vai ter aí várias conversas ah, sobre o planeta, sobre as influências do planeta Mercúrio, tá? Então, é o planeta Mercúrio que está sob tensão essa semana, o que significa que a nossa palavra, a nossa expressão, ela vai estar um pouco tensa, a gente vai poder ter algumas dificuldades aí em negociar, tá? A gente já começa essa semana com uma tensão entre o planeta Mercúrio e o planeta Plutão, tá? Nós temos uma quadratura que pode criar uma tensão, né? As palavras saírem um pouco mais afiadas, alguns segredos serem revelados, a gente ter uma dificuldade de negociar e vir aquela situação da gente sentir que o poder maior nos faz calar. Então, é uma semana que se a gente puder adiar, tá, gente, alguma negociação, também questões relacionadas a papéis, que a gente veja assim que tem já uma certa dificuldade, se a gente puder adiar para a semana que vem, já isso tudo melhora, tá? Essa conversa de Mercúrio, Mercúrio que é a expressão, o movimento, a nossa palavra, conversando com Plutão, traz uma situação de muita intensidade, de digamos assim, uma questão muito forte, né? Onde a nossa palavra pode se sentir, a nossa expressão pode ser oprimida, tá? Então é bom ter um cuidado. Logo depois, Mercúrio faz uma quadratura a Saturno, aonde vem a questão da rigidez, né? E a gente pode ser cobrado, né, de uma responsabilidade com aquilo que a gente diz, com as nossas palavras, e também fica difícil de negociar com Mercúrio e Saturno, porque Saturno, ele fica muito rígido, muito intransigente, então ele não fica muito aberto às negociações de Mercúrio que está em Libra, querendo negociar, querendo justiça, querendo essa coisa de contemplar todos os lados, né? Então o Saturno, ele nesse confronto, como é uma quadratura, ele pode dificultar também o nosso aprendizado com aquilo que está acontecendo. E finalmente, depois Mercúrio vai fazer uma oposição ao planeta Marte, que está no signo de Áries, retrógrado. Então, o que isso pode acontecer? Aquele que falar mais alto, aquele que gritar mais, vai impor pela força, né, a sua vontade. E então, assim, é uma semana mais tensa, se a gente precisar resolver alguma coisa em relação a documentos, em relação às negociações. Então, eu sugiro para vocês que, se puderem, então, deixar para a semana que vem melhor. Um outro aspecto também tenso, então vocês já podem ver que essa semana é uma semana mais tensa que a semana passada, que a gente vai ter que lidar com algumas coisas um pouco difíceis, né? Em termos de agressividade, em termos de palavras, de ouvir ou de falar, da gente mesmo se surpreender com a intensidade da nossa palavra. É um aspecto entre Marte numa conjunção com Lilith. O que acontece? Lilith está no signo de Áries, já tem um tempo, eu fiz um vídeo só sobre isso. Lilith, ela às vezes ela se torna inversora. Então, Áries tem aquela coisa de colocar o seu posicionamento, de buscar as coisas da sua maneira. E como a Lilith, ela transforma, ela troca isso, a pessoa fica com uma dificuldade de se posicionar. Já nessa conjunção com Marte, o que pode acontecer? A gente pode querer impor a nossa vontade, a nossa presença, a nossa forma de fazer as coisas, muito pelo nosso instinto, e isso pode vir com agressividade. Então, é uma semana realmente que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a agressividade, com a intensidade das palavras, dos nossos movimentos e também das nossas ações. A gente pode ter recuado um pouco das nossas decisões com esse Marte em Áries, né, que pelo fato dele estar retrógrado, a gente pode ter recuado um pouco de alguma decisão. E agora, nessa conjunção com Lilith, isso vem, né, com uma força instintiva de sobrevivência, né, onde a gente quer lutar pela nossa sobrevivência, pelo nosso lado. Então, vamos, já sabendo disso de antemão, a gente já começa a tomar as nossas providências de uma outra forma para evitar, então, os confrontos, tá? Bom,
Nós temos essa semana também o ingresso do Sol no signo de Libra, né? Então ele veio aí todo mês no signo de Virgem. Eu vim falando, né, sobre essa coisa de cuidar da nossa rotina, de lidar aí com a arrumação, né, das nossas rotinas, de como a gente lidar, né, com o nosso dia a dia, com a saúde, com o cuidado, com a alimentação. E agora, essa semana, o Sol, a gente entra no equinócio, né, aqui no hemisfério sul, equinócio de primavera. Então é quando o Sol ingressa em Libra e a gente começa a querer buscar as parcerias, a gente começa a querer se relacionar mais, abrir mais para isso. Mas, como a gente está nesse momento, né, de pandemia, é bom a gente lembrar quem são os nossos parceiros, quem são as pessoas que mesmo dentro desse isolamento se fizeram presentes na nossa vida. E procurar, então, olhar para a gente mesmo e ver se nós somos boas companhias, né? Não, é o momento da gente ver que não é só da nossa forma que as coisas são feitas, é a gente poder contemplar o lado do outro. Libra sempre tem isso de olhar o seu lado e o lado do outro, tentar o meio termo, tentar equilibrar e harmonizar isso. Então agora entrando o Sol em Libra, a gente vai buscar, né, se observar também, ver se a gente consegue ser uma boa companhia para o outro e principalmente para nós mesmos, né? Porque eu acho que é um momento onde a gente está tendo que lidar cada vez mais com nós mesmos, né? Nós somos boas companhias para nós, para a gente mesmo, a gente consegue ocupar o nosso tempo, a gente consegue cuidar da gente. Então, tudo isso é uma coisa bacana da gente olhar e esse mês com o Sol ingressando e passando então pelo signo de Libra. E mais um aspecto dessa semana é a Lua, né? Ingressando aí na fase crescente, vai estar sobre o signo de Capricórnio. Então, digamos que aqueles projetos que a gente iniciou na Lua Nova, que ainda está valendo agora na segunda e na terça, eles vão precisar de um esforço a mais, de um pouco mais de trabalho, né? Para que esse projeto então prossiga. Tá? Porque a Lua em Capricórnio ela nos pede mais trabalho e mais esforço. Então vai ser uma lua crescente, vai ser um período de lua crescente, onde a gente vai ter que se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais para ver esse projeto então crescer, para ver que isso realmente vai dar certo, que vai implementar, que a gente vai conseguir lá na frente ter o ápice, né, o resultado lá na lua cheia. Tá bom, gente? Eu acho que por essa semana é isso. Se cuidem, desviem, né, o máximo que puder dos confrontos, das negociações difíceis, né? A gente não vai estar com as pessoas assim com muita boa vontade, né? A gente não vai ter uma semana que as pessoas vão estar muito disponíveis para negociar. Então, se a gente puder dar uma segurada, né, olhar de que forma a gente pode lidar então essa semana com a nossa palavra, né, com os segredos, né, que podem vir à tona, tanto nossos quanto do outro, né? Então tá atento, né? O que que a gente está fazendo, de que linha a gente está seguindo aí na nossa estrada, tá bom, gente? Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e se cuidem por aí. Um beijo no coração de todos.